Oi pessoal, eu sou a Roberta Fogueiral, sou sócia aqui do canal Aduaneiro e o vídeo de hoje é para falar da relação entre o Siscomex, o Siscoserv e os Incoterms, né? Qual que é a mágica na análise e na relação desses três pontos? Bom, em primeiro lugar, que quem determinou que os Incoterms são ponto de partida preponderante, né, para análise do que a gente deve ou não registrar no Siscoserv, é importante dizer, foi a solução de consulta 257, que replicou a opinião já exarada pela equipe do canal Aduaneiro há muito tempo antes daquela publicação que ocorreu em setembro de 2014. Então, sim, os Incoterms são relevantes nessa análise, não só sobre o aspecto da responsabilidade, mas, lógico, principalmente sobre o aspecto da responsabilidade que envolve o importador e o exportador, mas para que a gente consiga, inclusive, tratar de uma classificação fiscal eficiente. Não é preciso dizer, mas vale a pena lembrar, né, que a questão da multa pela inexatidão ainda assusta muitos importadores, exportadores, agentes de carga. Por quê? Porque quando a gente fala de frete, muitas pessoas imaginam que a gente vai encontrar uma NBS, uma nomenclatura brasileira de serviços, para frete. E não, na verdade essa classificação fiscal ela é uma combinação de informações acerca daquele transporte internacional que está acontecendo. Então é uma combinação do tipo de transporte, aéreo, marítimo, multimodal, intermodal, é uma combinação que leva em consideração o tipo de carga geral, controlada, perigosa, né? E claro, fatores como o acondicionamento dessa carga, né? Se eu estou falando de uma carga FCL, de uma carga LCL, solta, enfim, por aí vai. Então, quando a gente para analisar essa relação, o que o Siscomex, vamos dizer assim, empresta para o Siscoserv, se nós somos bem assessorados, né, com relação ao despacho aduaneiro, obviamente esse Incoterm que está lá registrado na DI traduz de fato a relação contratual que foi o desejo daquele importador e daquele exportador. Lamentavelmente, aqui no núcleo de terceirizações do canal aduaneiro, frequentemente nós encontramos problemas com a classificação fiscal pelo desconhecimento do Incoterm. Isso não é uma prerrogativa só do Brasil, o exterior tem muita dificuldade de determinar o Incoterm, e isso, claro, vai impactar diretamente na NBS que eu vou escolher. Então, por exemplo, se numa importação ex-works, é muito cristalino que a gente esteja diante de uma possível combinação de transportes, né? De um inland, que é o transporte terrestre, mais um aéreo ou um marítimo. E também é muito comum que o cliente apenas tenha levado em consideração o modal. Então, se eu estou diante de um AWB, estou registrando como aéreo, se eu estou diante de um BL, registrando como marítimo. E não, né? Em outros fatores, a gente ouve a criação, né, de novos Incoterms, como por exemplo o Incoterm FCA Fábrica, que é um Incoterm que não existe, né? Então, se a gente pode dar uma dica, é que as empresas deem um pouquinho mais de atenção à área do comércio exterior das empresas, né? Aproveitem a oportunidade de levantamento de passivo e de mapeamento de processos para fazer uma avaliação de como esses processos de importação e exportação vêm sendo tratados e muitas vezes negligenciados. Então a gente vai encontrar problemas no que diz respeito à DI, ao Siscomex, né? Punições que nós já estamos mais acostumados a lidar, e certamente no futuro vamos encontrar problemas com um erro de registro no Siscoserv que pode traduzir para a gente uma multa de 3% de inexatidão. Então, acho que complementa muito o perfil do analista do Siscoserv conhecer Incoterm. E a gente não precisa ter vergonha de dizer que de vez em quando trabalha com aquela colinha dos Incoterms na mesa. Mas aqui na grade do canal Aduaneiro, o professor Milton Gatto, excelente professor da casa, vai ministrar um curso agora em junho a respeito dos Incoterms e a sua relação no Siscomex e no Siscoserv. Eu tenho certeza de que vai ser uma ótima oportunidade para você revisar alguns processos e se atualizar no que diz respeito às mercadorias e, ao mesmo tempo, aproveitar esse conhecimento para fazer um registro no Siscoserv de forma mais segura. Então, essa é a minha dica com relação ao Siscomex, o Siscoserv e aos Incoterms. Obrigada!